E vocês acharam que a gente não ia orientar vocês em relação ao coronavírus, né? Bom, na verdade, nossos pacientes eles já receberam as orientações através de WhatsApp, e-mail, sobre o nosso funcionamento aqui no consultório. Então, nossas consultas elas estão mantidas. A gente está orientando as pessoas que chegarem aqui a lavar bem as mãos com água e sabonete. A gente disponibilizou o álcool gel em todas as salas para que as pessoas possam ficar higienizando bem as mãos. Lembrando que não é só para dar uma passadinha de álcool gel na mão e tá tudo certo. Tem que perder um tempo friccionando ali. Então, se você não passar o álcool gel e friccionar bem o dorso da mão, a palma da mão, a ponta dos dedos, também não vai adiantar nada, porque o vírus, para ele ser inativado, ele realmente precisa que a gente faça essas fricções. E agora o que a gente pode fazer dentro da nossa própria casa, né? Então, mesmos cuidados, lavar várias vezes as mãos. Eu sempre recomendo que a pessoa ao chegar em casa tome um bom banho, né? Então, chegou da rua, toma banho, lave bem as mãos, várias vezes usar o álcool gel. E se alguém da família tiver com sintomas gripais no início, então como a gente não tem como diagnosticar, como saber inicialmente se pode ser um coronavírus ou não, então o ideal é que essa pessoa não fique muito próxima dos outros familiares, né? Até que a gente consiga detectar se esse realmente é um vírus, do coronavírus, ou se é um vírus de gripe comum. Então, nesse momento, evitar ficar muito perto dos familiares e lembrar sempre daquela etiqueta de tossir, de espirrar. Então, nunca fazer isso nas mãos. E lembrar que quando a gente tosse, quando a gente espirra, essas partículas com os vírus, eles ficam se espalhando nas superfícies. Então, se tiver alguém em casa que esteja doente, o ideal também é que essas superfícies sejam limpas com álcool, porque o vírus pode ficar bastante tempo em superfícies. E para as minhas pacientes que são mães e que vivem me perguntando em relação às crianças, né? Então as aulas foram suspensas e o que fazer. Então realmente eu sei que é um momento difícil, é um momento complicado, a maioria consegue se virar em fazer home office ou os pais vão se revezar, mas evitar nesse período fazer com que as crianças vão visitar os avós, né? Então a gente sabe que as crianças, os mais jovens, eles podem ser portadores sãos da doença, então às vezes eles estão carregando o vírus sem ter nenhum sintoma e eles podem transmitir isso para os grupos de risco, então evitar visitar casas de repouso, onde o avô e vó tá, os hospitais. Então, deixar com que as crianças não tenham esse tipo de contato. De resto, levar a criança para brincar em lugares que estejam arejados mesmo. Então, brincadeiras ao ar livre são bem-vindas, desde que não em lugares que estão aglomerados. Mas se vocês conseguirem levar elas para passear, então parque, de repente no próprio parquinho do prédio lá embaixo, são alternativas bem viáveis. E a gente tem que lembrar sempre que quem tem mais risco de contrair o coronavírus são os idosos, então pessoas com mais de 60 anos, e aqueles que têm comorbidades, outras doenças, né? Principalmente as doenças que mais deixam a pessoa incapacitada. Então, pacientes em tratamento oncológico, cardiopatas, hipertensos, diabéticos. Então, nessas pessoas de grupo de risco, se puder, a gente pede para que elas evitem aglomerações, que elas não saiam, tentem ficar em casa o máximo que puderem. E assim, tudo que for desnecessário, tudo que puder esperar é o momento. Então, nada de fazer manifestações, nada de aglomerados, nada de em festas, cinema. Então, tudo que puder esperar, melhor. Praia, né? Porque a gente viu que teve um monte de gente que acha que é férias, esse momento acaba indo para a praia. Pessoal, não é férias, não estamos em férias, estamos num período que a gente precisa se unir, então a população brasileira precisa se unir para evitar a disseminação desse vírus. Então, todo mundo, os nossos familiares, os seus familiares contam com cada um de vocês para que isso não aconteça. A gente quer barrar o coronavírus o mais rápido possível. Tem muita gente me perguntando em relação ao que tomar para aumentar a imunidade. Então, em relação ao coronavírus, ao novo coronavírus, a gente não tem estudos disponíveis falando que uma ou outra substância pode realmente aumentar nossa imunidade frente a esse vírus. Então, o que é importante? Evitar as pessoas que realmente querem se aproveitar dessa situação para vender um outro produto. Então, o que a gente sabe? Então, a gente sabe que hábitos de vida saudáveis são os mais adequados para a gente melhorar o sistema imune. Então, se você beber bastante água, comer bastante frutas, verduras, legumes, ter uma dieta balanceada e saudável, isso já é o suficiente para que você tenha a sua imunidade adequada se você for uma pessoa que não tenha nenhuma doença, tá? Então, nada de ficar comprando coisas que vocês escutaram, sem ter noção, sem saber se isso realmente funciona. Então, consulta seu médico se você optar por fazer alguma suplementação de vitamina para ver se é o mais adequado para você.
E é sempre importante lembrá-los da etiqueta, né, em relação à tosse, ao espirro. Então, nunca levar a mão à boca, a mão ao nariz, sempre tentar espirrar ou tossir e sempre tentar levar a mão aqui à região do cotovelo. Lembrar sempre de lavar várias vezes a mão, porque a mão é o lugar onde a gente fica com esses vírus que saíram do nariz, que saíram da boca no espirro ou na tosse. Então, por isso que a gente pede que na hora de cumprimentar as pessoas não deem beijos, não dê as mãos. Sempre na hora de tossir, tente tossir nessa região aqui do cotovelo e lave várias vezes as mãos ao dia e passe bastante álcool gel para inativar o vírus. Também é importante lembrar que não tem motivo para desespero. Se vocês tiverem um quadro de uma gripe comum, então uma coriza, uma tosse, dor de garganta, mas sintomas de gripe comum, não existe necessidade de você ir para o pronto-socorro, mas você deve ficar em casa. E se você tiver febre, falta de ar, tosse, mas principalmente a febre, isso é uma coisa que é associada com pessoas que têm fator de risco terem ido viajar para áreas que tiveram coronavírus ou tiveram contato com pessoas infectadas, aí sim vocês devem procurar o pronto atendimento. Evitar ficar indo ao pronto-socorro, primeiro porque é um lugar que vai estar cheio de gente suspeita de com coronavírus. E segundo, porque acaba atrasando o diagnóstico dos profissionais de saúde se tiver muita gente ali no pronto-socorro sem necessidade.